Fala, gente, tudo bom? Aqui quem vos fala é o Perro. Vamos para mais um estudo aqui, tá bom, da Bolsa. Aqui hoje é dia 31/5, praticamente o último dia do mês, né? O dólar mudando de contrato, mudando de código, né? Na verdade, aqui eu costumo operar já o código novo nesse último dia sempre, né? Porque você pega aqui o código antigo, embora eu tinha um estudo aqui do gráfico semanal, do gráfico diário, perdão, ele chega uma hora do dia que ele acaba, né? Então eu já começo operando o novo, ó. O novo desde o começo do dia já tem bastante liquidez e é assim que eu opero, tá bom? Vamos começar aqui nossa análise pelo mini índice, tá bom? Lembra que eu falei para vocês que a primeira análise do dia, a primeira FIBO do dia é a que mais respeita? Então, gente, vamos ver isso aqui, ó. Começou o dia fazendo esse fundo, né? Qual que era o último topo para a gente espelhar uma pernada? Aqui. Legal. A gente podia espelhar essa pernada aqui para cima fazendo uma FIBO. Ou poderia até pegar esse pivô aqui. Vamos ver as duas hipóteses. O que teria acontecido, tá? O índice um pouco chato hoje, porém, dentro dos nossos operacionais aqui, ele deu bastante lucro. Ó, utilizando o pivôzinho aqui. Primeiro alvo, ele foi. Segundo alvo, foi. Observem que essa região aqui, ó, onde aconteceu as correções, podem ver que ele continuou, mesmo projetando a FIBO para cima, ele continuou respeitando, tá vendo? Ó? Respeitando aqui o alvo de 100%, respeitando a última retração. Isso é bem interessante, é uma premissa a mais de que ele vai continuar subindo. Ó, até no último alvo, ó. Tá vendo? O último alvo praticamente cravado a máxima do dia hoje, quase, né? Não tão perfeito assim. Porém, ele foi respeitando meio que as retrações, segurando aqui no ajuste, tá vendo? Ó? Tá vendo como ele segurou bem no ajuste aqui, ó, não conseguiu passar. Tá vendo? Ó? A VWAP no começo do dia, beirando aqui o preço. Nesse momento ele cruzou a VWAP para baixo, né? Mas não teve forças para descer, ou seja, ele fez um fundo mais alto que o outro. Ó. Isso a gente tem que observar também. E continuou rompendo esses pontos aqui, dando alvo. Então, quando ele rompeu esses pontos aqui, ó, ele foi dando o primeiro alvo, outro alvo aqui, os últimos topos, né? O preço vai corrigindo. Tá vendo? Ele foi fazendo pullbacks, ó, rompeu, pullback, foi, voltou um pullback de novo, foi, pullback, ó, sempre em cima das retrações de FIBO. É assim, né? Aquele famoso drawdown. Hoje foi um dia meio chato, tem que aguentar o drawdown. Só que eu prefiro espelhamento, tá? Então, eu peguei esse último topinho aqui, ó, e espelhei para cima. Vamos ver o que aconteceu com a mínima aqui. Primeiro alvo foi, reparem as retrações, tá? Foi no primeiro alvo aqui. Vamos ver o segundo alvo. Também foi retrações respeitando na retração de 50%, tá vendo? E terceiro alvo também foi. Por isso que eu prefiro espelhamento, ele tem uma perfeição a mais. Olha essa correção aqui, esse gift, né? Aqui deu uma entrada boa, porque ele rompeu, né? Aqui, esse último topo, se você estivesse usando o pivô, ele tinha rompido o pivô com o volume, deixou um gift com a entrada no rompimento dele, com o stop aqui atrás. Vendo? Você quase teria sido estopado aqui, ó. Mas não teria sido estopado indo para o alvo. Uma bela entrada. Tá bom? Tem gente que é scalp e costuma dizer que lucro bom é lucro no bolso. Então, tá começando agora, sua conta é pequena, entrou no rompimento desse gift, que teve volume, tá vendo como foi aumentando? Com stop aqui, chegou aqui já, sei lá, tem gente que já viu que subiu um pouquinho, realiza. Ou tem gente que faria um scalp até a máxima do dia aqui, ó, do dia anterior, né? Scalp curtinho aqui, pegaria um pouquinho e já sairia do mercado. Ou, se você tiver mais sangue frio, você carrega até o alvo. Correções respeitando, muito interessante. Então, mesmo num dia chato, o índice se mostrou técnico, né? Respeitando. Aí eu vou retraçando como? Tá bom, terceiro alvo. Qual que é o próximo topo? É aqui. Próximo topinho, tá vendo? Próximo topinho é aqui. Então, eu continuo retraçando a próxima linha ali. Já está praticamente em cima, né? Então, eu traço a próxima. Ó. Por que não aqui? Porque aqui para mim é mais relevante. Isso é uma coisa que não dá para explicar muito, gente. É um feeling que a gente tem que ter do mercado. Tá vendo? Olha só. Estão espelhando
Isso aqui, o terceiro alvo, olha onde foi a máxima de hoje. Por isso que eu prefiro espelhamento, ele é muito mais preciso, dá alvos mais precisos, o espelhamento do que pivô. Contextos, né, gente? Às vezes o pivô vai dar muitos alvos bons também. Pode ver que tudo meio que casando hoje, as retrações, as correções, tudo em cima das linhas de Fibonacci. Muito interessante. Na nossa estratégia de Donchian, ele deu algumas entradas. Ó, fez uma reversão aqui, foi para a média de alvo. Aqui fez uma reversão, foi para a média de alvo. Aqui nem deu tempo, né? Já engolfou, batendo na média de alvo. Quem quer aprender sobre essa estratégia, tem vídeo aqui explicando. Não vou explicar agora para o vídeo não ficar muito longo. Tá vendo aqui também no final do dia, ó, bateu. Essa é a Donchian mais forte, 610. Ela é a que a gente mais utiliza. Bateu, deixou um candle de reversão, veio até a nossa média de alvo. Para movimentos curtos, né? Scalps. Agora vamos ver nossa estratégia dos 3 soldados. Ó, deu algumas entradas aqui também. Deixei até a nossa FIBO pronta da nossa estratégia. Ele deu entrada aqui. Por mais que seja um dia chato, ó, quem segue nossas estratégias, dá uma olhada. Ó. Por mais que seja um alvo curto, a gente sempre tem uma certeza. No rompimento aqui, ele deu o primeiro alvo aqui. Quase pegou o segundo alvo hoje. Vamos ver outro lugar que deu nossa estratégia também. Aqui, ó. Sempre a favor da tendência ela, lembre-se. Tem vídeo aqui que eu explico isso. Ó, mais uma configuração da nossa estratégia. No rompimento desse candle aqui, deu o primeiro alvo. Por isso que eu falo para operar só o primeiro alvo. Deu novamente, ó, vai acontecendo ela dentro dela mesmo. Várias entradas. Ela deu de novo aqui a nossa estratégia dos 3 soldados. Ó, no rompimento desse candle, com o primeiro alvo aqui. Tá vendo como respeita? Bem interessante, né? Vamos ver no dólar. Dólar um dia magnífico para traçar Fibonacci. Ele começou o dia caindo, ao meu ver, tá? Ao meu ver, ele deixou por essa região mais ou menos aqui um pivôzinho para a gente estar. Não sei se foi aqui ou se foi aqui, eu vou verificar agora. E a gente projetou para baixo aqui, por isso que eu opero só o primeiro alvo. Ah, foi aqui, ó. Tá vendo? Poderia ter considerado aqui um pivô, poderia ter considerado aqui, mas aqui para mim era o mais relevante. Tá vendo? Por quê? Porque ele veio com o candle branco aqui, ó, meio que engolfando o candle anterior e começou a descer de novo, deixando esse gift aqui, ó, que deu uma entrada de venda aqui ao meu ver. Alvo, primeiro alvo. Feito isso, o que a gente fez? Lembrando que deu a venda porque a média de 20 estava por cima e a VWAP estava acima também, por isso que deu a nossa venda aqui, ó. Uma bela entrada. Eu gosto de entrada assim, ó. Entrou aqui com o stop aqui. Gift eu gosto de operar assim. Tá vendo? Ó? Vindo do rompimento aqui de pivô. Por mais que tinha a mínima de ontem, o ajuste, né? Mas a VWAP estava acima, a média de 20 acima, a média de 200 acima. Então, é um contexto bem interessante para realizar essa venda. Depois, o que a gente fez? Ou a gente poderia ter pego esse pivô, ou pegar essa pernada aqui, ó, espelhada para cima. Eu prefiro espelhamento, como todo mundo sabe, né? Por que não aqui? É aquilo que eu falei, né? Contexto. Por que não aqui? Porque para mim é um topo mais recente aqui, então eu vou espelhar esse topo e não esse topo. Eu prefiro errar pegando menos ponto do que arriscar pegar um pouquinho mais de ponto aqui e deixar na mesa, né? Então, vamos ver com o pivô o que teria acontecido. Gráfico de 5 minutos. Olha a perfeição disso. Eu achei muito interessante hoje, ó. É aquilo que eu costumo dizer que é o pullback antes do rompimento, né? Então ele veio, sambou aqui em cima da VWAP, segurou no ajuste, na média de 20, perfeito, rompeu, primeiro alvo. Vamos ver, segundo alvo, se ele foi segundo alvo e foi para o terceiro alvo. Tudo bem, pivô funciona, né? Tá vendo? Pegou no terceiro alvo. Mas aí entra o espelhamento, que eu prefiro tanto. Vamos fazer o espelhamento? Daqui até aqui, ó, essa pernada. Depois a gente continua projetando para os topos anteriores, que seria aqui e aqui, caso eu veja que seja necessário. Vamos ver. Ó, primeiro alvo. Já começa a reparar que ele é um pouco mais preciso, né? Segundo alvo. Ó, que eu falei.
Tá vendo como ele é mais preciso, gente? E se tratando de rompimento, olha isso aqui, deu uma outra entrada aqui, ó. Se tratando do último alvo, ainda é fibo, projetando, tá vendo que tem um topinho aqui também, ó? É como se a fibo tivesse aqui e aqui outro topo, e é como se essa linha de fibo tivesse aqui, ó. Ou seja, tudo casando, o espelhamento ele casa muitas vezes com topos anteriores, ó, tudo casando. O que aconteceu? Com o volume, ele rompeu essa retração, ou seja, ao mesmo tempo ele é o terceiro alvo desta pernada e ao mesmo tempo nesse rompimento ele ativou o primeiro alvo dessa pernada toda. Olha que contexto interessante. Dentro da mesma fibo você pode identificar várias entradas. Feito o rompimento, ele fez um pullback perfeito, rompeu e foi para a máxima do dia, cravando praticamente com o alvo da fibo, que ao mesmo tempo é o primeiro alvo dessa pernada e ao mesmo tempo o terceiro alvo desse espelhamento aqui. Por isso que eu prefiro espelhamento, tá bom? Ó, que perfeito. Ó. Rompendo a média de 200 também, ó, com a VWAP abaixo, média de 20 abaixo. Rompeu com volume, fez o pullback e foi para o alvo. Perfeito. Tá bom? Acabou. Depois, o que ele fez? Uma coisa que a gente observa sempre. Depois ele veio, fez o pullback aqui, né? A gente observa o tamanho da retração, por exemplo. O que eu costumo fazer? Pegar esse fundo com esse topo, a gente põe uma retração de fibo aqui para ver até onde ele corrige. Legal. Ó, que onde ele corrigiu? Na última retração. Então, poderia continuar rompendo. No rompimento aqui. Não ativou. Tá vendo que ele fez um topinho um pouquinho mais baixo que esse anterior? Nem chegou a ativar. Ou seja, veio em topos e fundos ascendentes. O que ele fez? Topo, fundo e um topo mais baixo, ligeiramente mais baixo. Isso aqui para mim é um pivô. Praticamente é um pivô, né? Aqui para baixo. Ou um espelhamento dessa pernada aqui. Como está quase no mesmo nível, daria quase o mesmo alvo, né? Tanto pivô quanto espelhamento. Então vamos ver. Vou até deixar aqui a fibo, ó, porque está quase casando aqui. Vamos ver. Primeiro alvo praticamente foi, né? Ó, cravado. Valeria uma entrada? Ó, fez o rompimento. Valeria uma entrada depois desse giftzinho aqui? Valeria. Um alvinho curto, tá bom. Sabendo que tem a 200 e a VWAP aqui no caminho. Porém, foi para o segundo alvo. Finge que ao mesmo tempo é pivô e ao mesmo tempo é espelhamento, tá? Ó, rompeu, alvo, olha a precisão. Vamos ver o terceiro alvo, se ele foi. Foi. Aqui eu consideraria outra entrada, porque ele passou a VWAP, passou a média de 200, rompendo aqui a nossa fibo, a linha que deu a entrada. Fez essa congestãozinha aqui, rompendo aqui, daria um alvo aqui. Bem interessante, né? Agora, lembra que eu falei desse fundinho aqui? Só para testar, isso eu não cheguei a testar antes do vídeo, mas vamos ver. Se eu espelhar essa pernada aqui, ó, isso aqui é um fundo para mim. Se eu espelhar para baixo, vamos ver. Só a título de curiosidade. Primeiro alvo, teria dado também. Consideraríamos um rompimento aqui, ó, ativando, como se fosse um pivô ao contrário, né? Ativou aqui, embolou um pouquinho na 200 e na VWAP, venda. Vamos ver o segundo alvo, o que teria acontecido. O segundo alvo já teria ficado devendo. Então, dentro do contexto, o fundo mais importante aqui para espelhar para baixo ou para fazer o pivô era essa pernada aqui. Ó. Conceito básico, gente. Topo, fundo, tudo mais alto. Aí fez um fundo aqui e um topo mais baixo. Então, isso aqui era um pivô. Simples, né? É o que a gente aprende no dia a dia, nos livros, aí, nos cursos, por aí, e é o que funciona, gente. Não tem muito o que ficar inventando, não. Um dia fácil. Tá? Na estratégia de Donchian, não preciso nem falar, né? Ó, Donchian de 610, com um alvo de Fibo e um Harami. Foi até a nossa média aqui, ó, no rompimento desse candle, deu a nossa estratégia. Aqui também era alvo de Fibo. Deixa eu verificar se era alvo de Fibo. Primeiro alvo, segundo alvo. Era alvo de Fibo, ó, não é toda vez que funciona. Aqui daria um candle de reversão, ele teria ativado aqui e teria estopado a gente aqui. Então, a gente tem que escolher a dedo, né? Eu prefiro operar sempre na 610, que é a mais forte. Lembrando que nossos canais de Donchian aqui são configurados em FICUB, tá bom?
Aqui, ó, é uma doncha mais forte, 144. Voltou para nossa média. Essa média aqui não está por acaso, viu? Ó? Média de 17 exponencial com desvio menos 1. Era o nosso alvo. Tá? Não é à toa que ela está aqui, ela faz parte do nosso cálculo. Tem um vídeo aí que eu ensino essa estratégia, que é uma operação contra a tendência. Tá vendo como ele segura bem na nossa média aqui, ó? Então não é o acaso, tá? Ó, tá vendo? Ele segura bem na nossa média aqui, ó. Pode ver que ela serviu de cama aqui, ó, essa média de 17, para o pullback que ele fez, ó, para dar nossa entrada aqui. Vendo só? E na nossa estratégia dos 3 soldados, que é nos 15 minutos, uma maravilha também, né? Vamos ver o que teria acontecido. Ó, ela teria dado aqui, ó. É assim, eu ensino ela em 3 candles sequenciais da mesma cor, né? Por exemplo, aqui, ó, fundo, fundo, fundos ascendentes, topos ascendentes. Porém, quando é mais interessante se esse candle aqui fosse verde, ó. Aí você usaria esse candle, esse e esse. E aqui é o fundo verdadeiro. Então, se tratando aqui de um fundo verdadeiro, funciona melhor que esses 3 candles aqui, ó. Mas quando mesmo sendo vermelho aqui, quando é pequenininho assim, quando é um martelo vindo de um fundo, eu considero ele na estratégia. Eu finjo que ele é verde, ó, e considero ele na estratégia. Então é o contexto que eu falei para vocês. Pô, um fundo martelo, nada mais é que projetar ele para cima em ranges de 25% e 25%. Você vai projetando ele para cima. Deu todos os alvos, ó. Então eu entraria no rompimento do terceiro, primeiro alvo, segundo, terceiro alvo, na nossa estratégia. Eu opero só o primeiro, né, porque eu sou bem precavido. Teria dado de novo aqui, ó, nesse martelo invertido mais ou menos, né, 1, 2, 3 candles, projetando ali para baixo, no rompimento aqui, ó. Tá vendo como ele casa com as nossas outras coisas, que são as fibos que a gente traça também, ó. No rompimento dele, teria dado o primeiro alvo aqui. Ao meu ver, um alvo de se considerar para scalp, ó. Pô, 10 pontos quase, um contratinho, R$100, não tá bom? É simples assim. Ó, é o que eu falei, quando é um topo, finge que esse candle aqui, ó, é vermelhinho. Finge que ele é vermelho, esse candle verdezinho aqui, ó. Vamos projetar ele para baixo dentro da nossa estratégia, porque ele é o topo. Então, são 3 candles sequenciais, ó. Topos mais baixos e fundos mais baixos, descendentes, né? Então, vamos usar a nossa estratégia aqui. Eu uso sempre com 3 candles da mesma cor, mas dependendo do contexto, né, é o que eu falo para vocês. Ó, teria dado a entrada no rompimento aqui, ó, primeiro alvo, segundo alvo. Tá vendo como é perfeito? Ela funciona nessa estratégia também, tá bom? Então, basicamente, gente, é isso que a gente observou isso hoje no dólar, um dia maravilhoso para operar, tá bom? Achei muito bom esses movimentos aqui limpos, ó, sem muito drawdown, utilizando nossas estratégias aqui, que são as médias de 200, média de 20, VWAP, máxima do dia anterior, mínima do dia anterior, ajuste e o volume, tá bom? É simples assim que a gente analisa. Não preciso de fluxo, não preciso de nada disso, tá bom? É isso aí, muito obrigado, até amanhã, fiquem com Deus.